Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma oração da noite, ao final de mais um dia e encerrando a nossa série de estudos, a nossa série de devocionais a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Durante 21 devocionais, estudamos aqui esse assunto muito importante. E hoje, então, estamos chegando ao final. Por isso, eu quero deixar com todos vocês os versículos 23 a 25, aí de Gálatas, capítulo 5. E lá está escrito o seguinte: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Portanto, meus queridos irmãos, eu tenho certeza que ao longo dessas devocionais, todos vocês, inclusive eu, todos nós, fomos edificados, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Aprendemos mais a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Literalmente, crescemos espiritualmente. Como vimos, Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. A liberdade que nos toma pela mão e nos conduz à prática do amor e do serviço cristãos. Segundo o apóstolo Paulo, Cristo nos libertou para sermos habitados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como disse o próprio apóstolo aí no capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Contudo, como nós ainda não estamos no céu, ainda estamos sujeitos a quedas e fracassos. Ainda temos que ter muito cuidado, estamos sujeitos ainda às fraquezas da carne. Por isso, o apóstolo Paulo começa então esse capítulo 5 dizendo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, trazendo a ideia de lutar contra as obras da carne, contra a volta à escravidão, visto que Cristo nos libertou para andarmos em liberdade. E andar em liberdade significa ser guiado pelo Espírito Santo, ser habitado pelo Espírito Santo. E, essencialmente, como vimos aqui, isso não é fácil. Em face da existência do conflito que existe entre a carne e o espírito, do qual, melhor dizendo, nem mesmo os regenerados estão livres. Na realidade, por causa da nossa natureza caída, dentro de nós existe uma guerra contínua, irreconciliável, da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Por isso, na visão do apóstolo Paulo, a vida no Espírito é o antídoto para combater os desejos da carne. E a vida no Espírito é andar no Espírito e ser guiado por Ele. Refere-se a um relacionamento pactual com Deus. É a receita para não viver pecando. Na realidade, é a marca dos filhos de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso, somos desafiados a deixar as obras da carne e desejar o fruto do Espírito. Para citar como exemplos, o apóstolo Paulo mencionou 15 paixões carnais que devemos deixar de lado, que devemos fugir delas, que devemos, dia após dia, vigiar atentamente e ficar longe delas. E ele as dividiu em 4 grupos, conforme nós estudamos aqui. 3 paixões relacionadas à imoralidade, ou seja, a prostituição, a impureza e a lascívia. 2 paixões relacionadas aos falsos deuses, a idolatria e a feitiçaria. 8 paixões que envolvem os relacionamentos, ou seja, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Todas essas 8 no plural, significando explosão dessas coisas, explosão de porfias, de ciúmes, de iras e assim por diante. E 2 delas, finalizando, relacionadas aos excessos, embriaguez e glutonaria.
Além dessas, dentre outras, podemos citar também o orgulho, a malícia, o ódio, os maus pensamentos, que também caracterizam a natureza caída e, portanto, precisamos ficar livre delas. Por outro lado, devemos desejar o fruto do Espírito, que, embora seja único, são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo 9 manifestações, 9 elementos que compõem esse único fruto. E não são produzidos e nem podem se manifestar isoladamente. Portanto, a vida do cristão verdadeiro precisa ser marcada por esse fruto como um todo, a saber, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Também a mansidão e o domínio próprio. E Paulo então termina a sua exposição dizendo: contra estas coisas não há lei. Meu querido irmão, minha querida irmã, de fato, contra estas características produzidas pelo fruto do Espírito Santo, não há proibições, nem por parte dos homens, nem por parte de Deus. Nós podemos observar que nem mesmo os incrédulos fazem leis contra tais manifestações. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz, nem os ímpios são contra. Na realidade, o mundo não faz leis contra este tipo de comportamento. Mesmo que algumas pessoas considerem tais coisas como sinais de fraqueza, por exemplo, as virtudes aí terminadas com dade e também a mansidão, muitos acham que ser manso é ser fraco, ser covarde. Na realidade, eles são obrigados a reconhecer que elas nunca são prejudiciais. Por outro lado, também não há nenhuma lei de Deus contra tais coisas, porque, na essência, essas virtudes revelam o caráter de Cristo, ou seja, o fruto do Espírito. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, essas virtudes são boas e, como disse o apóstolo Pedro, existindo em nós e aumentando em nós, elas farão com que não sejamos mais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, verso 8. Em outras palavras, o crente que anda no Espírito, ele manifesta o seu fruto e ele não precisa, portanto, de um sistema de direito, ele não precisa de leis para reger o seu comportamento, porque o Espírito já produz isso no seu interior. Então essas coisas manifestam de dentro para fora. O apóstolo então termina o seu estudo, termina essa sessão dizendo: agora, pois, os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo está dizendo que todas as pessoas que pertencem a Cristo Jesus pela fé e confiando na obra salvadora perfeita de Jesus, esses crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, o poder do velho eu e do mundo foi quebrado. Essas influências já não mais nos dominam. Portanto, essas coisas da carne, no sentido de reinar sobre nós, de manter-nos na escravidão inescapável, na realidade não tem mais poder sobre nós. As obras da carne, na realidade, e com as suas paixões e desejos, estão mortas. Portanto, agora nós vivemos no reino de Cristo. E viver no reino de Cristo significa ser habitado pelo Espírito e guiado por Ele. Por isso é que Paulo termina dizendo: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Que você tenha tirado o máximo proveito destas devocionais e que a graça do Senhor inunde a sua vida e toda a sua casa. E nós, de fato, possamos andar guiados pelo Espírito Santo de Deus, produzindo esse fruto maravilhoso. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.